Com muito prazer, gostaria de cumprimentar os irmãos e amigos que estão aí ligadinhos na nossa programação, Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Esta segunda série de programas, onde estamos aí respondendo várias perguntas, vários questionamentos de nossos irmãos e amigos internautas. Temos recebido muitos e-mails também, muitos comentários no Facebook e também no Twitter. Eu quero agradecer a você que tem compartilhado os vídeos, você que tem aí enviado as suas perguntas para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Se não fosse o compartilhamento de informações, se não fosse a tua ajuda na questão de enviar perguntas, com certeza nós não estaríamos aqui nesta oportunidade. Então, muito obrigado a você. Nós temos recebido uma pergunta que também é uma doutrina da Igreja Católica, que é sobre o purgatório. Aí a pergunta é: existe purgatório? E para que serve o purgatório? Bom, segundo a Igreja Católica, purgatório nada mais é que um lugar para se purgar o pecado. Ou seja, é o estado no qual os fiéis, após a morte, são purificados de seus pecados. Mas, infelizmente, esta é mais uma heresia. É mais uma heresia inventada pela Igreja Católica, porque purgatório não se encontra nas Escrituras Sagradas. A palavra purgatório não se encontra na Bíblia Sagrada. Portanto, se não se encontra na Bíblia Sagrada, é considerado uma invenção. Mas, na verdade, a Bíblia nem fala sobre purgatório. A Bíblia só fala que existem dois caminhos, um que leva ao céu, outro que leva ao inferno. Um que leva uma vida de paz, de alegria e felicidade para sempre, outra que leva a condenação eterna e o sofrimento eterno para todo sempre. Portanto, então não existe purgatório para que a pessoa fique um período de tempo ali e seja purgado os seus pecados, ou seja amenizado o seu pecado, e assim ele vem então depois ser salvo. Esta é uma invenção da Igreja Católica, que vem como uma tradição de milênios atrás, e hoje todos os fiéis da Igreja Católica hoje acreditam que existe purgatório e infelizmente estão sendo enganados. Então, mas de onde que vem então essa doutrina? Bom, segundo o catolicismo romano, segundo os católicos, esta doutrina ela surgiu por volta de 1274, mais de 12 séculos depois da morte de Jesus. Agora, eu pergunto, as almas que morreram antes de 1274, para onde que elas foram? Se foi a Igreja Católica ou os papas da época que inventaram essa doutrina. O que é feito das almas que morreram antes? Que não foi rezado missa por elas, que não foi rezado por elas, para tirar elas de lá, para que Deus viesse amenizar o pecado dessa pessoa. Para onde que eles foram? Aonde que estão? Eis aí a questão. Purgatório não existe, é invenção da Igreja Católica. E eu vou mais longe ainda. Por que pagar missa? Por que rezar missas para tirar almas do purgatório que não existe? Para que eu vou pagar uma missa de 1 ano, de 3 anos, de 7 anos? Para que eu vou pagar uma missa se não existe purgatórios e a alma, se ela morreu, está no paraíso com Deus, se morreu salva, e se morreu no pecado, que não morreu cristão, vai para o inferno,
lá no inferno ela vai ficar até o juízo final, que será depois do milênio, 1000 anos após Jesus vir arrebatar a igreja, ainda que Jesus não veio arrebatar a igreja, ainda ele virá. Depois será 1000 anos, após os 1000 anos, que vai acontecer a ressurreição de todos os mortos, tantos os que morreram salvos no milênio, quanto os que morreram no pecado desde a fundação do mundo até aquela data. Aí ele vai ser condenado, ou seja, terá um julgamento, porque todo o juízo, todo réu merece um julgamento, e esse julgamento não é para livrar, é para dar a sentença. O veredito Jesus já tem nas suas mãos, o veredito é lago de fogo. A Bíblia diz que quem comete pecado e não não se arrepender a tempo para ser salvo, ele será condenado eternamente ao inferno, e depois o inferno vai ser lançado ao lago de fogo. Nós vamos ver isso daqui a um pouco. Então, acontece que, na verdade, os papas da época inventaram o purgatório em 1274. Por quê? Para arrecadar fundos, para arrecadar dinheiro com as próprias missas pagas pelos fiéis inocentes da época. Porque na época, para ter uma ideia, em 1220, foi proibido a leitura da Bíblia. A Igreja Católica proibiu que os cristãos tivessem Bíblia. Tanto que em 1220, eles queimaram na praça pública milhares ou milhões de Bíblias Sagradas. Foi exterminado na Santa Inquisição milhares de cristãos fiéis ao cristianismo, aqueles que não aderissem aos costumes e tradições da Igreja Católica. Então, como eles não tinham acesso à Bíblia Sagrada, eles não tinham como saber se aquilo estava na Bíblia, se realmente era aquilo que os papas da época estavam falando, ou se não era. Não tinha como provar. E aí eles pagavam missa de 1 ano, de 7 dias, de 7 anos e assim por diante. Mas para tirar uma alma que não está no purgatório, porque purgatório não existe. Mas eles usam, infelizmente, trechos bíblicos para defender a ideia do purgatório, sem nenhum cuidado na interpretação. Você pode dizer, mas espera aí, você falou no início que não existe na Bíblia trechos bíblicos que comprovam isso. Na Bíblia aceita pelos protestantes, que foi aceito no Concílio de Trento, não existe. Só que a Igreja Católica tem 7 livros considerados apócrifos. Então eles usam alguns trechos bíblicos para defender a ideia do purgatório sem nenhum cuidado na interpretação. Porque na época, como eu já falei, os fiéis não possuíam Bíblia. Hoje quase em todas as casas possuem Bíblia. E então eu pergunto, por que não verifica? Não confere para ver se isso está correto ou estão sendo enganados. Veja que eles usam alguns livros apócrifos que não foi aceito no Concílio de Trento e nem aceito pelos protestantes. Houve um concílio dos apóstolos no capítulo 15 de Atos. E houve um concílio para defender, ou seja, para analisar algumas questões relacionadas com o cristianismo e com a Bíblia. E esses 7 livros que a Igreja Católica tem a mais que a Bíblia protestante não foi aceito na época. Por que não foi aceito? Por ele não ter um conteúdo que fosse concreto para que pudesse se encaixar nos livros canônicos da época. Às vezes os próprios escritores não tinham nem origem, nem sabia de onde surgiu o camarada, e diz que escreveu, aparecia ali os exemplares escritos em papiros,
e eles então, a Igreja Católica o aceitou, mas os protestantes, analisando, não aceitaram. Por quê? Não aceitaram porque não tinha uma veridição, não tinha um argumento que provasse a existência desses camaradas. Então veja que esses livros apócrifos, que é considerado apócrifos, eles não são um livro herético, eles não trazem heresias. Por exemplo, os próprios livros apócrifos, por exemplo, o livro de Macabeu, fala contra a idolatria, que jamais devemos adorar idolatria, imagem feita por mão de homens. Mas a Igreja Católica, ela adora imagem. E é os próprios livros que eles usam na Bíblia deles. E eles usam, por exemplo, para falar sobre o purgatório, como uma base bíblica, eles usam 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 41 a 45. Esse trecho ali, ele descreve os atos de Judas Macabeu. Depois de uma batalha que Judas Macabeu, Judas, então, e seus homens oraram pelo pecado dos mortos e mandaram que fosse oferecido um sacrifício por eles em Jerusalém. Então, eis aí a questão, porque a Igreja Católica manda rezar missa pelos mortos, baseado nesse versículo. Mas só que há 3 problemas aqui nessa interpretação. Há 3 problemas aqui com o uso desse trecho. Por quê? 2 Macabeus é um dos livros contido na Bíblia Católica, como eu já falei, e foi rejeitado pela maioria dos protestantes, inclusive no Concílio de Trento em 350 depois de Cristo. E cultuar os mortos foi proibido pelo próprio Deus. Lá no reinado de Davi, nós vemos uma punição severamente contra o rei Saul. O rei Saul, após Samuel morrer, o rei Saul mandou consultar, ele foi numa dessas cartomancias, e mandou consultar o espírito de Samuel, do profeta Samuel. Só que Deus repreendeu severamente ele, que jamais deveria consultar um espírito de pessoas que já morreu. Porque uma pessoa que já morreu, se ele está no inferno, de lá ele não vai sair até o julgamento final, como eu já falei. Se está no céu, de lá também não vai sair. Eles não terão liberdade. Por exemplo, quem morreu salvo hoje, ele está no paraíso, mas ele não está permanentemente com Jesus. Até o dia do arrebatamento. Depois do arrebatamento vai estar para sempre com Jesus, juntamente com a igreja. Mas até então eles não têm o livre acesso ao trono de Deus, como infelizmente a Igreja Católica também fala que eles estão intercedendo por nós. Aí eles oram por Pedro, por Paulo, por João, rezam por tal santo, dizendo que eles intercedem. Eles não estão intercedendo por ninguém, porque eles estão no paraíso e eles não têm o livre acesso ainda. Então, eles mandaram rezar missa. Então, rezar missa ou orar por morto é um erro muito grande. O pecado citado no trecho, ali de 2 Macabeus 12 e 40, foi a idolatria, considerado o motivo da morte deles. Então, para usar esse trecho, para apoiar a doutrina de purgatório, seria então necessário afirmar que esses homens que morreram por causa da idolatria não morreram na prática do pecado mortal. Pois a Igreja Católica, ela ensina que tais pessoas não teriam acesso ao purgatório, só tem acesso a pessoa que não cometeu o pecado mortal. Então eles mesmos se contradizem com essa doutrina que eles usam de Macabeus para provar a sua tese, dizendo que quem morre, toda pessoa que morre, por exemplo, uma pessoa matou alguém, aí vai a família dele lá
padre, eu queria que o senhor rezasse uma missa por fulano de tal. Então leva o nome da pessoa lá e tal, lá eles rezam aquela missa, eles cobram para rezar aquela missa. Agora, é muito errado, porque esse próprio texto aqui, se você ler na tua Bíblia, você vai entender que está falando de idolatria, de pessoas que morreram no pecado. E se morreram no pecado, não podemos estar rezando por ele. Ah, mas e se não morreu no pecado? Se não morreu no pecado, ele está salvo. Aí também não precisa rezar, porque ele está no lugar de gozo, de paz, de alegria. O segundo texto que eles usam também é 1 Coríntios. E esse já é do Novo Testamento que nós temos na nossa Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 a 15. Ali fala de julgamento através de fogo. O fogo serve para provar o valor das obras de cada um. O trecho aqui, meus queridos irmãos, eles dizem que, então, uma vez que a pessoa pagar a missa ou rezar, esse fogo de Deus é um fogo purificador, que vai purificar a alma dessa pessoa. Mas é uma interpretação muito errada desse texto, porque esse texto aqui está falando de obras. Obras, que tipo de obras? Não é obra de pecado. Pecado não é uma obra. Pecado é um agravo a Deus. Pecado é uma ofensa a Deus. A obra que está se referindo aqui é aquilo que nós fizemos por meio do corpo, aqui na terra. Ou seja, eu e você fomos chamados para ser mensageiro de Deus. Então, quando nós vamos evangelizar alguém, entregar um folheto, pregar, ou ajudar um pobre, dar um alimento, qualquer coisa que nós fizermos, em nome de Jesus, nós estamos fazendo a obra dele. Por isso que nós estamos fazendo, nós vamos receber o nosso galardão. E é exatamente o que está falando em 1 Coríntios capítulo 3. Então, não há uma má interpretação. Quando nós for arrebatados, nós vamos subir para o céu. Ali nós vamos passar por um julgamento no tribunal de Cristo. Então, a melhor interpretação nesse texto é que após o arrebatamento da igreja, os que foram salvos irão para o tribunal de Cristo. E eu já vou deixar claro para os que estão me ouvindo agora, que neste julgamento, este julgamento não tem nada a ver com o julgamento do juízo final que eu falei no início, que é o grande trono branco, que está em Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 11 a 15. Tá? Esse julgamento aqui vai ser logo após o arrebatamento da igreja. E o juízo final será, como eu já falei, depois do milênio. O crente no tribunal de Cristo, ele vai ser julgado, no tribunal de Cristo, ele vai ser julgado na condição de servo de Deus, pelo serviço, como eu já falei, prestado a Deus aqui na terra, por aquilo que ele fez de bom por meio do corpo, ou seja, o bem e o mal. Porque em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós devemos passar pelo tribunal de Cristo, para ser julgado as nossas obras por meio do corpo, o bem e o mal. O que é o bem ou o mal que vai ser julgado ali? O bem é aquilo que você fez de bom para o Senhor sem querer receber recompensa. Porque se você faz, por exemplo, você dá uma cesta básica para alguém e sai por aí falando para todo mundo, eu ajudei fulano de uma cesta básica, você já recebeu a tua glória. Deus não vai te abençoar por isso. Agora, quando você faz a obra do Senhor com amor, com carinho, sem querer receber nada em troca, então Deus, ele vai te recompensar um dia com um galardão. Então a obra má é aquela que você faz para receber mérito. Então esse tipo de duas obras vai ser julgado. Então nesse tribunal vai ser somente para avaliar que tipo de obra o seu servo fez aqui na terra. Então, é bom entendermos que a nossa salvação, ela não depende de nossas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, onde a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé não vem de nós, é uma fé que Deus já implantou em nosso coração através da palavra dele. Quando nós ouvimos a sua palavra,
É por isso que lá em Romanos 10:17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, alguém fala para você da palavra de Deus, ou de repente você vai a um culto pela primeira vez, você ouve a palavra de Deus, aquela palavra entra na tua personalidade, no teu intelecto, e então a fé brota, o Espírito Santo brota essa fé no teu coração e começa a entender a palavra de Deus. Isso é a fé que salva, e você começa a confiar agora na palavra de Deus, na verdade. Lá em João, no capítulo 5, verso 24, a Bíblia diz: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em Romanos capítulo 1, versículo 2, também diz, Romanos 8:1, e diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, uma vez que a pessoa aceitou a Jesus como seu Salvador, não há nenhuma condenação mais. Todos os pecados são perdoados, são apagados. O julgamento que ele terá vai ser só para avaliar a obra que ele fez de bem aqui na terra, para receber o galardão e depois para receber as coroas, ou seja, a coroa que ele merecer. Existem 4 coroas: coroa da vida, coroa da incorruptibilidade, coroa da glória. Então será avaliado essas obras para nós receber então os galardões e também ver quem é merecedor de uma coroa no céu. Porque existem 4 coroas no céu: coroa da vida, da glória, da incorruptibilidade e tal. 4 coroas. Coroa da justiça. Então, não é para ser julgado o pecado, mas todo o trabalho, aquilo que nós fizermos ao Senhor, então nós iremos receber uma recompensa por isso. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 4, a Bíblia diz: ele te recompensará secretamente, ou secretamente te recompensará. Cada um vai receber o seu próprio galardão, aquilo que você fizer com amor. Até, por exemplo, até um copo de água, se você der para alguém com carinho, com amor, você vai receber galardão por isso também. É aquilo que você faz com amor. A palavra galardão, baseada nesse texto de 1 Coríntios 3, a palavra galardão, no original grego, chama-se mistapodácia. Mistapodácia significa o quê? Ela significa uma recompensa. Então, esse julgamento vai ser só para nós receber uma recompensa por aquilo que nós fazemos com amor para Deus aqui na terra. Nesse julgamento, então, será avaliada a qualidade da obra realizada para Deus aqui na terra. E esta obra será avaliada minuciosamente, da forma que o ouro é provado no fogo. E aí que a Igreja Católica tropeça nessa interpretação. Porque o texto que eles usam ali de 1 Coríntios 3, onde diz que o fogo purifica, ele está falando de purificar a obra e não purificar o pecado. Então, de onde que eles tiraram essa ideia de que nesse texto está falando de purgatório? Aqui está falando de julgamento para purificar as obras, ou seja, avaliar a obra. É como o ouro passa pelo fogo e sai puro. Então a obra da pessoa vai ser minuciosamente avaliada, não vai ser qualquer obra que a pessoa fez que vai receber galardão. É aquilo que realmente ele fez com carinho, com amor, sem querer ser visto por alguém. Por isso que até a oferta, quando a gente dá na igreja, a Bíblia diz: olha, que você deu com a mão direita, a esquerda, você ficar sabendo. Isso quer dizer, você não precisa falar: olha, eu di R$10 de oferta hoje, aí eu di 50. Não, se você fizer isso, você já recebeu o teu galardão. Jesus nem vai ligar por aquilo que você fez, mas quando você dá com amor, até 10 centavos, se você der com amor, igual a oferta da viúva lá, ela só tinha uma moedinha,
mas ela deu aquela moedinha e outras pessoas lhe deram um valor muito mais alto. Jesus olhou para a oferta daquela viúva, porque ela fez com amor. Isso chama-se obra aprovada. Então, veja que a Bíblia diz em 1 Coríntios 3, e versículo 15, 1 Coríntios 13 e 14. Se a obra de alguém edificar nessa parte, permanecerá. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse vai receber galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal, todavia, será salvo pelo fogo. O que é a palavra detrimento? A palavra detrimento quer dizer dano ou prejuízo. Mas todavia ele vai ser salvo pelo fogo. É aqui que também a Igreja Católica ela se baseia no purgatório. Então eles pensam que vai ser avaliado o pecado. Aí quer dizer que se o pecado não for muito grave, todavia ele vai ser salvo. Como pelo fogo, ou seja, será purificado o seu pecado. É uma heresia tremenda. Aqui é heresia. Porque aqui está falando da obra que você fez para Deus e não de pecado. Então, se eu fiz uma obra, por exemplo, eu sirvo a Deus 10 ou 20 anos, mas toda vez que eu fiz uma obra, eu quis fazer para ser visto por outras pessoas. Ou seja, eu quando dou uma cesta básica, porque é uma obra de uma entidade da Igreja Católica, das igrejas, tanto da Assembleia de Deus, Evangélica, qualquer uma igreja, tem essa regra de dar cesta básica e ajudar. Agora, se você fizer isso para que você seja visto pela sociedade que tal igreja está ajudando, de nada vai adiantar. A obra de cada um vai ser avaliada. Se você faz com amor, não importa a quantia, importa a qualidade. E nesse texto da Bíblia Sagrada, você vai observar que existem 6 tipos de obra. Existe, por exemplo, a obra de ouro, que é a melhor obra. O ouro é uma coisa que nós temos que entender que ele pode brilhar, mas ele pode ter impureza. É por isso que quando você vai vender uma joia na joalheria, eles não compram já de cara porque ela está brilhando. Eles vão avaliar ela com o tipo de material, seja com binóculo, olhar fundo nela, ou seja, um outro tipo de líquido que eles colocam para ver se fica preto ou não, para ver se é pura. Porque há muitos tipos de ouro que é imitação. Ela pode ter muita impureza. Então, isso está falando de avaliar a obra de cada um. Às vezes parece uma obra ser muito bonita. Que ele dá serve a Deus há 20 anos, não falta na igreja. Mas quantas das vezes que ele faz para se aparecer? Então, existe obra de ouro, de prata, de pedras preciosas. Essas 3 primeiras obras até são obras muito boas. São obras que a pessoa vai receber galardão. Agora, existe mais 3 que são obras ruins, que é a madeira, feno e palha, que são obras que se queimam facilmente. A madeira queima facilmente, o feno ela é uma pastagem que eles plantam lá no lugar que cai muita neve e eles dão para os animais comer, porque ela é uma que aguenta mais o frio. E a palha pode ser palha de milho ou de trigo, qualquer palha, ela se queima muito rápido. Então são obras de pessoas que fazem só para se aparecer, mas são crentes que não têm um bom testemunho, são crentes que andam de qualquer maneira e acham que vão ser salvos dessa maneira, que Deus vai receber as suas obras. Não, vai ser avaliada. Se a obra não for boa, vai se queimar. Então, é uma avaliação para ver quem será merecedor desse galardão. Veja que não tem nada a ver com purificação de pecado. Portanto, quem morre salvo vai para o paraíso lá no céu, como já falei, e vai esperar o arrebatamento da igreja para ser transformado em um corpo incorruptível, um corpo espiritual, para estar para sempre com o Senhor. Isso está lá explicitamente claro em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17.
Agora, quem morre no pecado vai para o inferno, e de lá só sairá para o juízo final, onde será julgado e condenado ao fogo eterno. Quando nós olhamos, por exemplo, aquela passagem lá de Lucas, capítulo 16, verso 42 em diante, vai falar sobre o rico e o Lázaro. O rico, ele era rico, gostava de viver na mordomia e nem olhava para os pobres. Mas existia um pobre chamado Lázaro, que ele comia das migalhas que sobrava do rico. Por exemplo, hoje tem muitos mendigos que pegam do lixeiro da casa dos ricos. Naquele tempo não era diferente. E esse mendigo comia das migalhas. Mas um dia o mendigo morreu, sabe para onde é que ele foi? Para o céu, para o paraíso. Naquele tempo o paraíso era na terra ainda. E o rico morreu, foi para o inferno. O inferno também era na terra. Havia uma compartição. Havia de um lado ficava o inferno, do outro lado ficava o paraíso. E no meio um grande abismo que separava, dividia entre paraíso, o seio de Abraão, e inferno. O rico pediu para Abraão, que era o chefe daquele compartimento do paraíso, que era chamado seio de Abraão, que pedisse para Lázaro vir até ele e molhar, ou seja, molhar o dedo na água, ou pegar um pouco de água e dar para ele, que ele estava morrendo, ou seja, estava com muita sede naquele tormento no inferno. E daí Abraão disse: não, os que estão aqui não podem passar para lá e nem vocês de lá passar para cá. Ele disse: mas então pede para Lázaro ir lá na terra, ou seja, lá nos meus parentes, e avisar a eles para que eles se convertam e não venham para cá e sofrer igual eu estou sofrendo. Aí Abraão disse: não, eles também não podem ir lá, porque lá tem os profetas que foram já designados para pregar. Tem os mensageiros, tem os escolhidos de Deus para fazer isso. Então veja que os que vão para o inferno de lá não saem. Os que vão para o céu de lá não saem. Só vão sair os que foram para o paraíso, no céu, estão aguardando o arrebatamento da igreja para se encontrar com Jesus. Os que morreram no pecado só vão estar depois do milênio para a condenação eterna. A Bíblia é clara ao afirmar que o julgamento vem depois da morte. Lá em Hebreus 9:27 diz: aos homens está ordenado morrer uma vez só, vem depois disso o juízo. Não existe como se livrar. Então nós devemos se preparar para ser salvo antes que venha o juízo, antes de nós morrer, porque depois de morrer não existe mais, ou salvo, céu ou inferno. Os católicos acreditam na existência do purgatório, que é o tema desse dia, se purgatório existe ou não. Eles acreditam que existe purgatório, mas a Bíblia, como eu falei, não tem base fundamental para comprovar isso. Lá em Macabeus, 2 Macabeus, como eu já falei, capítulo 12, verso 40, ela não está falando de pessoas que morreram sem pecado. Ela está falando de pessoas que morreram no pecado. E se morreram no pecado, não devemos mais orar e nem rezar missa. Porque isso é condenado lá já desde o Velho Testamento, quando Deus puniu o rei Saul porque adorou idolatria. Então, se você tinha dúvida a esse respeito, o meu conselho a você a partir de hoje é ficar mais esperto. Começar a ler a Bíblia. Chega de fazer o que, por exemplo, a Igreja Católica manda. Chega de fazer o que os outros... Chega de fazer o que os outros mandam e dizem que você deve fazer. Você tem o direito de saber a verdade. Você tem o livre-arbítrio de escolha. Chega de ser enganado. Se você quer saber a verdade, comece a ler a Bíblia. Comece lá em Gênesis e leia um capítulo todo dia. E você com certeza vai aprender e Deus, o Espírito Santo, vai esclarecer para você em nome de Jesus.